Todos de novo, boa noite. Meu nome é Daniela Gomes, sou nutróloga pediatra pela Unifesp. Trabalho com terapia nutricional pediátrica na UTI pediátrica do Hospital do Coração em São Paulo e sou a presidente do comitê de pediatria da Braskem. Quero primeiramente começar agradecendo o apoio institucional da live. E antes de começar a nossa discussão, quero só dar alguns recados importantes, que essa live será gravada e fica disponibilizada na plataforma BOM, a plataforma que é a plataforma online da Braskem. Para quem não conhece, é a plataforma de streaming, onde você encontra mais de 80 videoaulas sobre nutrição e terapia nutricional. Após a live, vamos fazer uma pergunta bônus, e quem responder corretamente vai ganhar um kit da campanha Diga Não à Desnutrição Kids. Não percam e fiquem ligados. É importante dizer que essa live não terá certificado, como alguns dos webinars que a gente acaba fazendo. Dado esses recados, o nosso tema da noite será Novos Horizontes para a Triagem Nutricional em Pediatria. E para isso apresento a vocês a Carolina Araújo dos Santos, que é nutricionista pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Ciências da Nutrição pela mesma universidade, especialista em nutrição clínica pelo GANEP e com aprimoramento em nutrição materno-infantil pela Federal de Viçosa. Também nutricionista do Departamento de Nutrição e Saúde e atua na área de nutrição clínica hospitalar em Viçosa. E o mais importante é que ela participou do estudo de validação da ferramenta Strong Kids, e é por isso que a gente convida a Carolina. Boa noite, Carol. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer a Braskem pelo convite, a Danone Nutrícia, e é uma grande oportunidade para a gente esse momento de divulgação, né, dos resultados do nosso trabalho. E eu espero que essa conversa hoje incentive os profissionais que atuam aí na linha de frente da assistência pediátrica a implementarem, né, a triagem nutricional. Com certeza. Vamos ver se a gente abre um pouquinho a visão a visão de quem está aqui acompanhando a gente. E Carol, para começar a nossa discussão, eu queria que você falasse um pouquinho o que é e para que serve uma triagem nutricional. A triagem nutricional, ela é a primeira etapa da assistência nutricional do paciente hospitalizado. Então, né, normalmente essa assistência é dividida em triagem, avaliação e intervenção. Então, essa triagem é a etapa inicial. Ela tem como objetivo principal a identificação dos pacientes em risco nutricional. São aqueles com a maior probabilidade de apresentarem algum comprometimento do estado nutricional já no momento de admissão ou ao longo, né, dessa hospitalização, considerando alguns fatores que poderiam aumentar esse risco. Então, a triagem é uma forma de se selecionar esses pacientes prioritários. E um ponto importante em relação à triagem, que nem sempre a gente dá muito valor, mas que é extremamente importante, é que é o primeiro contato da nutrição do profissional que for aplicar a triagem com esse paciente, né? No caso, com a criança, com o pai ou com uma mãe. Então, é uma oportunidade interessante também de vínculo, de uma abordagem humanizada. Então, como essa interação acontece já nesse primeiro momento, é muito importante para as etapas seguintes e para questões relacionadas, né, à qualidade das respostas, ao envolvimento da criança e do acompanhante no processo de cuidado, né? Isso é importante durante todas as etapas e é preciso, né, que ela comece na triagem. Então, é um procedimento simples, a gente vai falar mais sobre ele, né, ao longo dessa conversa, mas é extremamente importante para tudo que vai acontecer depois com essa criança. Perfeito, e ela vai direcionar todos os profissionais aí na condução. E aproveitando isso que você falou da importância, necessariamente precisa ser o nutricionista que vai fazer esse início de triagem, ou outro profissional ali da área assistencial pode fazer? Não, outro profissional pode fazer. Existem trabalhos
com aplicação por médicos, por enfermeiros e por nutricionistas, mas eu considero que a aplicação pelo nutricionista tem alguns pontos importantes, algumas vantagens. Por exemplo, ele é o profissional que normalmente vai estar inserido e vai ser o responsável pelas etapas seguintes, de avaliação, de intervenção, de quantificação da ingestão, do planejamento de cardápio. Então, se ele já começa esse processo, o risco aí de alguma falha de comunicação, né, nesses intervalos é menor. Então, caso seja outro profissional, é muito importante que a comunicação da equipe esteja alinhada, que esses profissionais se comuniquem em tempo hábil, porque não adianta correr para triar em 24 horas se a etapa seguinte atrasar. Esse é um ponto importante. E uma outra questão que nós observamos na aplicação do método é que, muito frequentemente, os pais relatavam informações adicionais, né? Itens que, às vezes, não eram questionados diretamente, mas que aquele pai ou aquela mãe considerava interessante, né? Já que a primeira conversa sobre alimentação, né? Principalmente relacionado a alguma intolerância, alguma alergia e, principalmente, preferência e recusa alimentar, que é muito comum em algumas faixas etárias, e a gente consegue ajustar isso, né, com um bom planejamento de cardápio. Então, é muito importante, né, caso seja outro profissional, que ele tenha esse ouvido mais sensível para essas informações adicionais. Né? Como o nutricionista já está envolvido nessa parte da elaboração do cardápio, da quantificação, é interessante que ele já consiga, né, levar essas informações adicionais para onde, de fato, essa informação precisa chegar, né, que é a cozinha ou o cardápio. Então, acho que o principal é fazer a triagem, né, independente do profissional, e, sendo possível, a aplicação pelo nutricionista tem vantagens importantes. Eu concordo plenamente da nítida vantagem do profissional ser ser um nutricionista, mas eu acho que eu cutuco essa pergunta porque eu já, em discussões de MTN, eu já peguei hospital de 500 leitos, às vezes com 2 nutricionistas. E a gente sabe que dentro do hospital, por exemplo, um enfermeiro, a gente tem, por mais que a gente tenha um setor grande, a gente tem um enfermeiro, pelo menos, naquele setor, às vezes 2. Então, é importante que todos saibam que a gente não pode não fazer a triagem pensando que a gente não tem perna nesse serviço. Eu não vou instituir essa ferramenta porque eu não vou dar perna. Não, de repente, contar com a colaboração da equipe assistencial, da equipe multi, pode ser um grande diferencial, mas eu concordo plenamente que o olhar diferenciado pode ajudar. Mas fica esse comentário para que a gente não deixe de instituir, porque a gente, pensando a frase clássica, a gente não tem pernas para conseguir instituir mais uma ferramenta, porque a gente sabe a sobrecarga do processo de assistência. Em relação a isso, eu concordo também, principalmente pensando nas admissões que acontecem nos finais de semana, à noite. Período noturno. O que é muito importante é que essa equipe, né, esteja alinhada e a comunicação aconteça de forma eficiente para as etapas seguintes. Exato, perfeito. E isso é muito claro, muitas vezes, a acontecer uma ferramenta de triagem, por exemplo, nos adultos. Mas o mundo da pediatria é sempre um mundo à parte, que às vezes as pessoas vão colocando uma sequência aí de dificuldades. Tem diferença, Carol, na triagem nutricional do paciente adulto e do paciente pediátrico? Tem. A principal diferença entre as ferramentas de triagem, né, considerando o paciente pediátrico, é que ele é dependente de um cuidador para responder. E para a confiabilidade do método, precisa ser o cuidador principal. Na grande maioria dos casos é a mãe, mas tem que ser alguém que saiba informar como essa criança vinha evoluindo no período pré-hospitalização. Então, essa é a diferença principal. E diferenças em relação aos itens depende um pouco da ferramenta, né, de comparação. Considerando a NRS 2002, que é a referência principal para o adulto, algumas diferenças seriam: o Strong Kids não tem o componente antropométrico, então não precisa de peso e estatura para preencher o formulário completo, isso é muito interessante. A NRS tem um item de antropometria, de MC menor que 20,5.
O Strong Kids analisa a presença de vômito e diarreia, então perdas, o NRS não avalia esse aspecto. O Strong Kids precisa ser preenchido totalmente, né? Você precisa, independente das respostas, ir até o final. A NRS você preenche a primeira etapa e, dependendo, você continua ou não. E no Strong Kids você tem 3 classificações de risco. Então, a criança é classificada como um baixo, médio e alto risco, e na triagem do adulto, normalmente, os métodos são só com ou sem risco. Essas são as diferenças principais. De semelhança, o NRS e o Strong Kids avaliam de formas diferentes, a forma de pontuar e de avaliar é um pouco diferente, mas ambas avaliam a doença de base, o impacto da doença de base na desnutrição, redução do consumo e perda de peso. Então, são itens que são os itens principais, né, que são muito importantes. Essa oscilação, e isso é muito importante no relato dos pais, né? Sim, a participação e envolvimento é fundamental. É fundamental, por isso que não adianta a vizinha trouxe a criança e ela ser triada, por exemplo, pela equipe, a gente acaba perdendo dados realmente importantes. E a gente pode usar o Strong Kids para o período neonatal ou tem alguma triagem específica para esse período? Não, a indicação do Strong Kids é crianças de 6 meses a 18 anos. Para neonatal, eu não conheço nenhuma ferramenta disponível. Oi? Para neonatal, eu não conheço nenhuma ferramenta. Eu também eu perguntei uma dúvida, e essa dúvida a gente já estou antecipando a dúvida que está aparecendo aqui na nossa discussão, no nosso chat, porque justamente eu acho que não tem nenhuma ferramenta específica para triagem aí desse período neonatal. E a partir de que idade, então, falando um pouco mais, entrando um pouco mais aí no Strong Kids e tentando entender o trabalho de vocês, a partir de que idade que vocês selecionaram para fazer o processo de validação do Strong Kids? Foi a idade possível pelo método. Então, foram desde crianças de 6 meses, a idade que o instrumento pode ser aplicado até 18. No serviço, nós não tínhamos adolescentes, né, nessa faixa etária. Adolescentes, se eu não me engano, foram 10% da amostra. Então, predominantemente foram crianças, e não foi feita nenhuma restrição, né? Dentro da faixa etária possível pelo método, a gente avaliou todo mundo. Ah, ótimo. E vocês não encontraram dificuldade para nenhuma criança, para ela ser incluída no processo de triagem? Não, a gente conseguiu aplicar a ferramenta, isso é muito importante, em 100% das crianças. A dificuldade que a gente teve foi essa questão que você comentou. Então, chegou para triar, quem está é a vizinha, é o pai que só foi dormir, né? Era muito comum lá o acompanhante principal ficar no período diurno e um outro acompanhante, que não é o principal, passar o período da noite. Então, acontecia, né, isso de não ser o acompanhante principal, e o que a gente fazia era retornar depois. A gente não considerava que não era possível fazer a triagem. Assim, a gente retornava. Perfeito. E aí conseguimos fazer de todo mundo, que é um diferencial do método, não precisar de antropometria, isso facilita nesse ponto. Facilita bastante. Entra como, eu considero que entra como um ponto importante de facilidade, mas você perde uma certa especificidade, né? Você acaba tendo uma perda de deixar de triar algumas crianças de maior risco. E vocês encontraram, Carol, nesse processo, durante o processo do trabalho, você falou que um ponto importante é que 100% das crianças vocês conseguiram aplicar a ferramenta. Vocês encontraram algum processo, alguma dificuldade nas etapas, no processo? O que pode ser não adesão da família, enfim, alguma dificuldade, alguma coisa não estava dificultou a validação? A aplicação do método em si, não. A abordagem lá era feita com muito cuidado, então, né, as pessoas que participaram tinham treinamento em relação a isso, e não teve, assim, nós não tivemos nenhum caso de recusa ou de não querer responder. E aí tem um ponto interessante que a gente observou. Se tem uma discussão, né, em qual é o melhor momento da triagem, né, alguns locais a gente vê uma indicação de inclusão até nos protocolos de admissão, e a gente viu que esse não era um bom momento para triagem,
né, pelo menos com a nossa experiência. A chegada da criança na pediatria normalmente era um momento mais conturbado, assim, principalmente em relação aos procedimentos admissionais, a enfermagem aferindo parâmetros vitais, funcionando o acesso, e às vezes esse é um momento para a criança e para o pai de aflição, de ansiedade. Então, nós vimos assim que para que a ferramenta seja aplicada com tranquilidade, que os resultados sejam mais confiáveis, um momento muito interessante é após esses procedimentos admissionais e após a primeira visita do médico, que faz total diferença para a mãe. Tranquilizar a família. Para a mãe ficar tranquila. Isso, né? O médico normalmente fala sobre o diagnóstico, sobre como vai ser o tratamento, tranquiliza os pais, e aí muda totalmente o perfil, né, de respostas. Ela pode ser, né, incluída nesses procedimentos admissionais, mas eu acho que a chance de você ter rápido sim ou não, que é o que o método Vale, a gente vai falar sobre isso, mas respostas rápidas para encerrar, né, o questionário e se preocupar com o que ele está mesmo preocupado ali no momento é grande. Então, a nossa experiência no serviço foi que depois de todos os procedimentos admissionais e depois da visita do médico, o método era muito mais efetivo. Muito bem colocado isso, Carol. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto, mas trabalho há muitos anos e trabalhei com assistência de pediatria geral. Realmente, a ansiedade dos pais é muito alta em saber qual é o diagnóstico, qual vai ser o tratamento, enfim, saber o resultado dos exames. Então, realmente, você abordou agora um aspecto importante de dar esse time, fica como um ponto importante para quem está assistindo, de dar um tempo para essa família se organizar, né? Pelo menos organizar e entender o que está acontecendo com a criança para depois aplicar a ferramenta. Gostei, mas eu já trabalhei em alguns serviços em que a triagem está no folhão da enfermagem e a enfermagem já está fazendo aquela entrevista e já vai colocando. E aproveito a oportunidade para já incluir uma pergunta de qual o tempo médio até que momento que a gente pode fazer, qual o time que a gente pode fazer a ferramenta, 24 horas, 48 horas, tem alguma coisa na literatura, ou vocês observaram alguma coisa para estabelecer um tempo aí de triagem? As diretrizes de triagem, de forma geral, indicam que seja feita, né, nas primeiras 24 horas, mas lá a gente tinha questão do final de semana. Então, alguns pacientes foi um tempo maior, chegou a ser 48, um pouco mais. Mas a intenção é que seja feito o mais rápido possível, se possível depois da admissão, né, quando o clima estiver melhor. E é porque 48 horas a gente pode acabar perdendo um tempo importante e até um tempo de início de intervenção quando a gente acaba pegando um paciente de alto risco, né? Então, acho que essa é uma atenção importante, a gente tentar estabelecer, talvez não necessariamente no contato inicial, mas tentar estabelecer as primeiras 24 horas. Aqui a gente volta para aquela discussão do início, que talvez alguém que está na assistência tenha uma facilidade maior para esse acesso no final de semana de aplicação da ferramenta. Sim, então, uma alternativa. A gente voltando aí os pontos que a gente já discutiu. E se esse paciente pediátrico, Carol, foi classificado como um alto risco nutricional, qual seria a conduta nutricional desde o momento que você checou ali a ferramenta, deu alto risco, até qual é o passo seguinte, qual as condutas seguintes até a alta, por exemplo, desse paciente? O passo seguinte é a avaliação, né, de preferência imediata, já que ele é alto risco. E aí, nessa avaliação, vão ser obtidos os dados necessários para a intervenção. A triagem não fornece informações suficientes para nenhuma intervenção. Então, nessa avaliação, né, normalmente são incluídos dados dietéticos, antropométricos, avaliação bioquímica, avaliação clínica, é feita uma avaliação dietética, uma avaliação nutricional completa. E aí vai ser feita a intervenção de acordo, né, com cada caso. Normalmente essa intervenção começa com um ajuste de cardápio,
com uma tentativa de quantificação em relação ao dia anterior, só para que se tenha uma noção do quanto é necessário aumentar, se isso é possível com via oral, se já é o momento de uma suplementação. Então, isso vai ser avaliado, aí vão ser propostas, né, as condutas que naquele momento são as mais, né, as mais apropriadas. Esse paciente vai ser acompanhado, de preferência, até que o cardápio seja ajustado, um acompanhamento diário, se possível mais de uma vez por dia, acompanhando ele, principalmente depois das refeições principais, né, para ver o que está funcionando, o que não está, o que precisa ajustar. E sempre é interessante que se faça um preparo para alta hospitalar, e aí envolvendo, né, a família, sempre que possível, também trabalhando alguma questão de hábito, que é muito difícil no hospital, e nem sempre é o momento, mas dependendo, né, do caso, se a equipe achar interessante trabalhar alguma questão relacionada a como vai ser essa alimentação na alta, como que vai ser a continuidade, né, do tratamento nutricional, se precisa manter suplementação, então isso é importante também. Em pediatria, o envolvimento da família é sempre muito importante, porque a adesão, muitas vezes, na verdade, a adesão da criança vai depender da adesão da família. E só voltando um pouquinho, depois a gente pode até explorar um pouco mais essa dificuldade que eu acho que é encontrado por todos os profissionais do envolvimento da família. No momento que você criou esse alto risco, quanto tempo que vocês geralmente acabam estabelecendo para avaliação desse paciente? Existem etapas aí já programadas? Esse paciente eu vou fazer avaliação objetiva na sequência? Existe um tempo estabelecido? Não, na literatura não. Assim, eu acredito que seja importante ser feito o quanto antes, e no nosso caso era em seguida, porque o que aconteceu? Durante todo esse período de coleta, principalmente quando a gente começou a implementação do método, foi logo após a publicação da tradução oficial. Então, não se tinha nada relacionado à aplicação, à validade, só tínhamos, né, a tradução. E a própria publicação ressaltava a necessidade de validação para a implementação. Então, o que nós fizemos foi implementar o Strong Kids como uma etapa inicial anterior à avaliação. Então, no momento, a gente aplicava o Strong Kids, independente do resultado, a gente fazia uma avaliação nutricional, que foi, inclusive, o que subsidiou as análises, né, em relação à coleta de dados. Então, nesse trabalho, a classificação de risco não determinou nenhuma conduta específica, porque a gente não tinha segurança que era um bom método e que poderia substituir o que era feito até então. Legal. Mas eu acho que sempre o ideal é a avaliação ser o quanto antes, principalmente para os pacientes com alto risco. Os pacientes de alto risco, pelo menos priorizar uma avaliação, acho que se a gente pensar como um bom senso, porque a gente precisa de intervenção, e se for um paciente desnutrido, a gente não deve postergar o jejum por mais de 3 dias, e o processo catabólico durante um jejum vai mudar, iniciando ali, a gente vai perder, por exemplo, dados de medidas de uma avaliação objetiva. Acho que talvez esse de maior risco, a gente sempre teria que ter um pensamento de, em 24 horas, quando muito 48 horas, mas talvez 24 horas, esse paciente passar por uma avaliação objetiva. Tem até uma pergunta interessante aqui, Carol, que a Amanda, que ela fala que o Strong Kids é uma ferramenta de triagem, mas se ela associar com os dados antropométricos, se ela pode considerar como uma ferramenta de avaliação. Amanda, né? Amanda, eu não considero que seja avaliação, porque a avaliação a gente espera um diagnóstico nutricional, né, a partir dela. Eu acho que pode ser uma informação complementar, até porque um ponto muito importante é que, pensando em dado de antropometria, nem sempre isso reflete risco nutricional. Se a gente pensar, por exemplo, numa criança, um adolescente obeso, com excesso de peso, que é uma realidade frequente hoje em dia, a antropometria não te diz nada em relação a esse risco, principalmente porque em ambiente hospitalar, normalmente a gente não tem aquelas curvas de crescimento, a gente não consegue acompanhar se a criança vinha mantendo a curva dela, o que a gente tem são dados pontuais. Então, né, foi uma das conclusões do trabalho, que a antropometria em ambiente hospitalar, ela tem que ser olhada com muito cuidado, principalmente se ela for definidora de conduta e de prioridade.
E pensando num paciente com excesso de peso, ela não diz praticamente nada em termos dessa priorização que a triagem permite. Isso é importante, porque a triagem, estar bem claro que a triagem não exclui a avaliação objetiva do paciente. E uma coisa importante da triagem é considerar doenças de base. E vamos pegar um paciente, por exemplo, um renal crônico que faz uso de corticoide. Se a gente não considerar isso, quando a gente simplesmente pegar o peso e jogar provavelmente na curva, ele vai ser sobrepeso ou obesidade, né? Essas crianças acabam tendo síndrome de Cushing associado. Então, é importante todo mundo ter claro que uma ferramenta de triagem não vai excluir de maneira alguma uma avaliação aí objetiva. E estão surgindo várias perguntas, eu já vou colocando no meio das nossas, até para a gente manter uma linha de raciocínio legal antes de avançar, e depois a gente tem que ficar voltando. Mas e aí a Sueli pergunta, e os pacientes de UTI críticos? Já existe alguma ferramenta específica? Pois na metodologia do Strong Kids elimina esse público. A metodologia do Strong Kids elimina e praticamente todos os trabalhos eliminam. Então, eu acredito, assim, e eu espero que seja a próxima etapa do ponto de vista das pesquisas, né, e do estudo do método, que seja, né, a aplicação e a verificação dessa validade em contextos específicos, principalmente o paciente crítico e em alguns contextos ambulatoriais. Especificamente sobre o paciente crítico não tem nenhuma ferramenta, mas eu acredito, né, que estudos futuros possam ajudar, né, nessa análise de validade. Tem um estudo na China que aplicou o Strong Kids em pacientes críticos. Ele comparou o desempenho do Strong Kids com o PINS, que é uma outra ferramenta de triagem da Europa, e os resultados do Strong Kids em termos de sensibilidade foram melhores. Mas até hoje foi o único estudo que eu vi, mas já indicam, né, um caminho para possíveis pesquisas futuras. É uma área de grande necessidade, o guideline da Aspen coloca sobre a triagem, coloca sobre a necessidade de validação de métodos, e é realmente uma grande necessidade, né, principalmente para quem está em campo e precisa, de certa forma, classificar ou identificar pacientes prioritários. Mas eu tenho uma colocação aqui, eu que trabalho em UTI pediátrica diariamente, que, particularmente, eu sempre considero o paciente de UTI pediátrico como uma criança de risco. Sim. Se o paciente está na UTI, é porque ele tem alguma doença que envolva a gravidade, ou ele fez um quadro de sepsis que já ou ele tem pelo menos uma CIRS, um processo inflamatório sistêmico, e isso acaba já sendo a gente já pode colocar como um fator de risco. Como que você vê isso, Carol? Porque, assim, é que eu trabalho numa UTI já de alta gravidade, mas mesmo em UTIs gerais, tirando alguns poucos casos que a criança às vezes passa por 24 horas na UTI, no geral o tempo de permanência, 3, 4 dias, essas crianças já são de risco, você não acha isso? Concordo. Inclusive, se a gente for aplicar o método como ele é hoje, né, sem nenhuma adaptação, não vai existir a categoria baixo risco, que o item de maior peso na pontuação existe uma doença de base que possa causar risco de desnutrição? Todos os pacientes críticos pontuam sim, então já não vai ter categoria baixo risco. Então, que teria uma diferenciação entre médio e alto. Mas mesmo assim, eu concordo, eu acho que todo paciente crítico é de risco. Se eu não me engano, a diretriz da ESPEN para adultos considera que acima de 48 horas em UTI é risco, então não teria nem a necessidade de aplicar outros métodos para confirmar isso. Eu acho que é um raciocínio que pode ser extrapolado, sim. E aí, o que eu, particularmente, na prática clínica do dia a dia, o que eu sinto falta é de uma avaliação objetiva, precoce, porque essas crianças depois acabam edemaciando, recebendo volume intravenoso em grande quantidade, fazem edema, a gente perde completamente parâmetro de peso, parâmetro de prega, CB, CP, então... acho que talvez quem tinha feito a pergunta, Sueli, para quem trabalha dentro de UTI,
eu particularmente tenho uma tendência para a gente pensar precocemente, pensando que elas são crianças de risco, pensar precocemente já numa avaliação direta, com o objetivo de você avaliar o real estado nutricional dessa criança precocemente. Não sei se a Carol concorda, mas eu, pelo menos, pensando, especialmente quem trabalha com UTI de gravidade. E aí tem uma outra pergunta aqui, para a CL não aparece o primeiro nome, Correia Guiar, que pergunta se a avaliação subjetiva global pediátrica seria um segundo passo para o Strong Kids. Seria, dependendo do protocolo, né, da antropometria como método de comparação objetivo. Alguns estudos comparam com o diagnóstico pela subjetiva global adaptada, né, para pediatria. Então, seria uma opção, sim. O que aconteceu, né, especificamente no nosso trabalho, é que o serviço lá já tinha um protocolo de avaliação nutricional bem completo, e inclui, inclusive, a parte bioquímica, que é uma questão que a subjetiva global não quantifica de forma tão direta, não avalia. Então, a gente não quis mudar do que já era feito e do que já funcionava, mas é uma opção também. Muito bom. Olha, eu perdi uma questão aqui em cima, e foi na complementação daquilo que eu falei, que e como que faz para avaliar o estado nutricional da criança com edema? Então, para a criança com edema, na verdade, você não vai ter nenhum indicador que seja suficiente. A antropometria, né, perde muito da validade. Não só edema, até desidratação. Se uma criança chega muito desidratada, você perde, né, um pouco da percepção se ela hidratou, se ela ganhou peso. Então, essas alterações de líquidos comprometem muito. Aí eu acho que é uma avaliação mais subjetiva, clínica, social, bioquímica. Eu acho que não tem um caminho muito fácil para isso. E puxando para a lembrança da fisiopatologia da desnutrição, lembrando aí o nosso artigo da campanha Diga Não à Desnutrição Kids, a gente não pode esquecer que o desnutrido é um inflamado. E toda criança inflamada, qualquer paciente inflamado, a gente acaba perdendo muito mais rápido o volume para o terceiro espaço. Então, tanto que uma das recomendações de início de volume é você começar no desnutrido especificamente, às vezes você tem que começar com um volume um pouco mais baixo dessa expansão, porque rapidamente essas crianças ficam edemaciadas. E aqui eu reforço, deixa eu ver quem tinha feito a pergunta, a Lídia, eu volto naquele ponto que talvez essas crianças precisam ser avaliadas de forma objetiva, de forma mais precoce. E depois o que a gente acompanha é perda de edema, e quando essa criança seca, que aí a gente vai ver qual foi o dano real, o quanto que essa criança realmente teve de perda. Por isso que é tão importante a avaliação objetiva também, o precoce, aquilo que eu falei, que a gente tem que, mediante uma criança de risco, tentar o quanto antes evoluir para uma avaliação objetiva. Mas a triagem, antes mesmo disso, ela envolve ela é muito mais ampla pelo papel da família, né, em toda essa história. Porque para muitas mães, na verdade, o filho está sempre magrinho. O filho está sempre abaixo do peso, ele pode ser até sobrepeso, risco de sobrepeso, mas o filho é muito magro. Mas, por exemplo, o quesito perdeu peso nos últimos tempos, isso é uma pergunta que você faz para a mãe, a sabe na ponta da língua, né? Toda mãe é muito preocupada com esse fato. Tem um ponto aí que a gente perde as crianças obesas, né? Esse quesito acaba ficando falseado. Qual a sua opinião em relação a isso? Por exemplo, o obeso que não teve perda de peso não tem uma doença de base, só que a gente sabe que os obesos eles têm uma resposta inflamatória muito maior. Como a gente fica aí no risco nutricional desse paciente, Carol? A nossa ferramenta eu acho que é importante. O quê? Aí entra, eu quis dar uma provocada, entra na discussão que aí algumas crianças a ferramenta perde. Eu acho que o importante para melhorar a confiabilidade dessas questões, e são os dois pontos principais, redução do consumo e perda de peso,
eu acho que o que pode melhorar essa situação é questionar mudanças em relação ao habitual, né, antecedendo aí a última semana. O método coloca nos últimos dias, a gente normalmente questionava da última semana, a última semana anterior. Então, houve alguma mudança do padrão, mesmo que essa mãe considere que o padrão é pouco, que não consome a variedade que gostaria. Então, eu acho que a gente consegue, de certa forma, melhorar, né, a confiabilidade desse item. Acho que aí entra o diferencial que você falou lá no início do nosso bate-papo, de ser alguém, do profissional nutricionista fazendo a ferramenta, porque você já vai moldando também a pergunta de acordo com o que você sente da mãe, né? Do que ela vem falando. E é mais recomendado proteína. E qual o tipo de infusão? Bom, enfim, tem uma pergunta aqui, eu que me perdi. E quais seriam os próximos passos em relação às pesquisas sobre Strong Kids, Carol? Bom, de forma bem geral, no nosso estudo, a gente concluiu que o método é válido e se associa com antropometria, com diagnóstico nutricional, com a desnutrição pela antropometria, se associa com desfechos clínicos, com piores desfechos, então crianças em risco têm piores desfechos. O método é reprodutível, então ele pode ser aplicado com confiabilidade por pessoas diferentes, isso é muito importante, já que o método é subjetivo e tem itens subjetivos. Então, eu acredito que o próximo passo, a partir do momento que o método já está validado com respaldo, né, com um estudo muito criterioso, nós avaliamos 640 crianças, para conseguirmos chegar no tamanho amostral necessário para um estudo de validação. Então, acho que a partir do momento que está comprovada essa aplicabilidade para os pacientes gerais, é investigar se o método teria uma utilidade em outros contextos, algum contexto ambulatorial ou mesmo alguma adaptação para o paciente crítico, mesmo que ele já seja de risco, às vezes associar com alguma medida objetiva. Eu acho que investigar, né, o quanto ele pode ser expandido, que foi o caminho da NRS 2002. Ele inicialmente, né, foi feito para pacientes gerais e muitos estudos a partir daí confirmaram essa aplicabilidade para outros contextos. Então, acho que é um caminho possível. Eu acho que essa é uma discussão importante, até para a gente trabalhar expandir, para quem trabalha em hospitais de patologias específicas, então, as crianças oncológicas, como que ficam aí na triagem, as crianças com cardiopatia congênita, os renais crônicos, enfim. Será que para cada... o Strong Kids pode ser extrapolado para situações específicas, para doenças de base tem, mas às vezes ele não pontua e pode ser uma criança de alto risco. Então, uma criança em quimioterapia, a gente não tem dúvida que é uma criança de alto risco, mas ele pode não ter mudado o peso, enfim, ele pode não pontuar. Pelo menos um moderado, a gente sabe que ele vai acabar... Ele vai acabar pontuando como base. Então, acho que mais estudos no sentido da gente pensar em doenças específicas e mesmo em unidade de terapia intensiva, isso é muito importante. Acho que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz, né, Carol, quando a gente conheceu. E pensando aí no que a gente tem de literatura, de pesquisa com outras faixas etárias, a gente vê que é uma área que ainda tem muito assim, o que caminhar, até em relação a outros métodos, estudos comparativos, é o que a gente já tem em alguns locais. Então, existem muitos caminhos aí para esse conhecimento continuar evoluindo. Sim. E agora apareceu uma pergunta bem importante, que essa eu lembro que eu até tinha te feito e não tinha lembrado, da Cristiane, que fala: houve associação positiva entre o risco nutricional pelo Strong Kids e a avaliação nutricional? Houve. A gente identificou como em risco todas as crianças com desnutrição, pela antropometria, principalmente pelo índice peso-idade, que para criança de 0 a 5 anos reflete uma perda de peso mais recente. Então, um índice antropométrico bem interessante de ser comparado. E, além disso, a pontuação do Strong Kids, que varia de 0 a 5, ela foi inversamente associada a todos os índices antropométricos. Peso-idade, peso-estatura, estatura-idade, MC para idade.
Então, a antropometria foi bem correlacionada com o resultado da triagem. Como você comentou anteriormente, a especificidade foi baixa. A sensibilidade foi alta, mas a especificidade foi baixa. Mas pensando no contexto de triagem, a sensibilidade, né, é preferível e essa especificidade vai ser compensada na avaliação. Então, a associação com a antropometria foi significativa e com todos os índices. Muito bom, Carol. E aí a Cristiane ainda pergunta se esse trabalho, acho que é importante colocar essa pergunta para todo mundo ir atrás, se esse trabalho de vocês já foi publicado em alguma revista. Já, foi publicado em 4 revistas. Ah, muito bem. Na verdade, inclusive saiu até hoje, então a gente tem um trabalho de revisão sistemática com todas as evidências relacionadas ao método, inclusive em outros países, e que analisa os estudos de validação e de reprodutibilidade, que foi o que a gente fez. A gente fez essa revisão para ver até se era realmente necessário. Alguns estudos trazem esse termo validade sem uma análise muito completa. Então, a gente tem esse estudo que fala do método em geral, a gente tem um estudo de validação em si, um outro estudo que o resultado é muito interessante, que é a associação do risco com parâmetros inflamatórios. Então, a gente viu que o risco pelo Strong Kids tinha associação com maiores níveis de PCR, de leucócitos totais, e ainda níveis menores de hemoglobina, que também está relacionado ao estado nutricional. E um outro estudo que a gente viu de forma mais detalhada a questão com o tempo de hospitalização, que é um parâmetro importante, né, na prática clínica e nos estudos hospitalares. Então, faz essa análise mais aprofundada. A gente viu que essa associação com o tempo de internação, ela é independente do diagnóstico de admissão, de algumas características socioeconômicas. Então, é um estudo bem interessante também. Então, os 4 já estão disponíveis. E para quem tem, e aí já vou aproveitar, e para quem a Carol vai falar um pouco mais sobre isso, aprofundar até nos dados, no dia 24/11, quando a gente vai realizar um webinar, e ela vai dar uma aula falando muitos dos aspectos que a gente já falou hoje, e falando um pouco mais aí sobre os resultados dos dados, e provavelmente a gente vai ter as referências dos artigos, tudo, né, Carol? Então... Para quem quiser dar uma olhada, acho que a forma mais fácil de achar é pelo meu Lattes, que eles já estão lá, então vocês conseguem ver a revista, né, e o título. E a ideia desse webinar vai ser justamente a gente comentar o passo a passo do método. Então, para quem tem interesse, quer conhecer melhor, então a gente vai falar especificamente sobre cada item, os cuidados, né, os pontos de maior erro, maior imprecisão, né, de como que poderia ser essa abordagem tanto para a aplicação da triagem quanto para o encerramento. Então, quando essa criança por exemplo, para baixo risco, como que a gente conduz isso? E um item muito importante, como todos esses dados são convertidos em indicador de qualidade, que hoje mesmo, né, que a gente não goste muito, é uma etapa, é muito importante. Então, como que a gente consegue transformar todos esses dados no indicador de qualidade? Então, mais para frente a gente vai conversar mais sobre isso. Então, muito bom e não percam, né? Olha, foi muito boa a nossa discussão, a gente já conseguiu ir colocando, eu achei que foi legal que a gente conseguiu ir colocando as perguntas no meio aí da nossa conversa, e aí então eu vou encerrar agora a nossa parte de discussão, Carol, para a gente fazer a nossa pergunta bônus, para o pessoal responder e concorrer aí ao nosso kit da campanha Diga Não à Desnutrição Kids. E a pergunta bônus é a seguinte, pessoal, na ferramenta de triagem Strong Kids, a pontuação de 1 a 3 é considerada baixa, alta, de alto ou médio risco nutricional? Agora vocês vão respondendo aí nos comentários da live essa pergunta, e a Braskem vai fazer o contato aí com quem acertar a resposta. Eu não sei, aí eu acho que talvez a primeira resposta certa, que eu acho que deve acabar enviando. E eu finalizo agradecendo a participação da Carolina. Quero novamente agradecer sair do foco aqui. Já responderam, a Gabi já falou aqui para a gente.
Então, eu quero agradecer a participação da Carolina e agradecer novamente o apoio da Danone Nutrícia e, obviamente, agradecer a presença, a participação de todos, as perguntas, convidar mais uma vez a todos a fazer parte aí da nossa sociedade e conhecer a nossa plataforma, o Bom, que aí vai permitir que vocês tenham acessos aí a todas as lives, as inúmeras aulas que a gente acaba deixando disponível. Na próxima semana, aproveitando para lembrar que na próxima semana temos uma programação especial, que é da campanha de combate à lesão por pressão. Não percam, fiquem ligados e continuem ligados com a Braskem. Agradeço, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Para a gente fazer a nossa Oi, Dani, saiu sim. Tá bom.